Olá pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Agora eu queria te convidar a pegar a sua Bíblia, sentar no seu lugar mais confortável e se desconecte de tudo aquilo que possa te atrapalhar e se conecte com o Pai. Nós queremos te convidar a ter um culto racional a Deus. Bem-vindo ao Sunday Night. Espírito Santo, que nesta noite a Tua presença venha invadir a cada coração, que a Tua presença venha estar sobre cada lar, sobre cada família, Jesus. E que durante essa adoração, Pai, possa haver cura, transformação, renovo, Espírito Santo. Você é bem-vindo em nosso meio, Jesus. Você é santo, Pai. Nós estamos aqui para Te adorar, Senhor, para Te honrar, Pai. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente.
de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti. Oh, não há outro igual a ti. 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 Pessoal, nós queremos dar um aviso muito importante. Devido às circunstâncias, semana que vem será a nossa Santa Ceia e você pode usar deste momento e fazer a ceia em casa e tornar um momento muito especial. É verdade, pessoal. Lembrando que esse momento é para que a gente lembre a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não é necessário que você esteja em um templo, mas veja a oportunidade que Deus te dá, em família, fazendo isso como um só corpo, assim como é feito aqui na igreja. Então, vai ser um momento muito sucinto, um momento muito simples. Você pega um pouco de pão, pega um pouco do suco de uva, distribua para cada membro da família, que estaremos consagrando os elementos e ceando todos juntos, ok? Então, eu espero você lá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Nesse momento é o nosso momento de gratidão e eu te convido a oferecer as suas primícias a Deus. Esse momento, pessoal, é somente uma das oportunidades que você pode ser grato a Deus. Mas você também tem aquele seu vizinho que talvez está passando por alguma necessidade, ou alguém que você passa na rua e realmente você vê que está precisando. Então seja Jesus na vida dessas pessoas. Nós damos aqui uma oportunidade para você, temos aqui um QR Code. Esse QR Code vai te direcionar direto para uma página onde você vai poder escolher o seu valor. Também temos aqui a conta da igreja, que você pode estar fazendo uma transferência e ofertar. Mas não fiquem só nisso.
Sejam Jesus na vida das pessoas. Não achem que fazendo somente esse momento, ok, já estou livre para o resto da minha semana. Não, Jesus te convida a fazer do seu ministério a sua vida. Jesus te convida a fazer o dia a dia aquilo que Ele te chamou. Então, seja Jesus para quem você conhece. Boa noite, família PH, como é que vocês estão? A paz, espero que vocês estejam bem na sua casa, estejam se cuidando. Antes de a gente iniciar, muito importante que você fique na sua casa, se cuide, cuide dos seus familiares, cuide dos seus avós e mantenha a sua vida em oração, se mantenham em oração, se mantenham firmes, amém? Bom, boa noite mais uma vez, hoje a gente continua a nossa série Vencendo o Medo. E hoje a gente vai abordar um tema que eu tenho certeza que vai ser muito bom para a sua vida e vai ser muito bom para nós como igreja, como filhos de Deus, para nós alimentarmos a nossa fé em Deus. Então, mais uma vez, pegue o seu café, senta confortavelmente aí na sua poltrona, no seu sofá, chama a sua família, os seus filhos e vamos orar, vamos iniciar mais uma noite de ministração e que Deus possa falar com vocês. Pai, nós te agradecemos, muito obrigado, Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela essa oportunidade, muito obrigado a Deus pelos recursos que nós temos como igreja e mesmo em tempos difíceis como esse, o Senhor tem nos guardado e o Senhor tem nos proporcionado coisas novas, Jesus, coisas novas. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor está no controle de tudo. E hoje nós podemos cultuar ao Senhor da nossa casa, nós podemos, Deus, mesmo não estando no templo, mesmo não estando na igreja, mas nós estamos nos lembrando de que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e quando nós nos reunimos, nós nos tornamos a sua igreja, ó Pai. Então te peço que teu Espírito venha em cada casa agora, Deus. Nós pedimos que teu Espírito Santo esteja presente em cada lar e que através dessa ministração da tua palavra, o Senhor possa falar em cada coração, Deus, individualmente, em cada um e nos encorajar, Pai. Nos lembrar que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor está no governo de todas as coisas. Amém? Amém. Então vamos lá. Nós estamos já hoje nosso terceiro encontro, onde a gente está falando sobre vencer o medo. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre uma abordagem pessoal. Na verdade, eu quero falar um pouco mais sobre o comportamento que nós cristãos deveríamos de ter frente ao medo. Então a gente já viu nas ministrações anteriores, se você não pôde ver ainda, corre lá, assiste, manda para todo mundo. Mas nós queremos abordar hoje um comportamento que nós como cristãos devemos ter. E ele só se manifesta, esse comportamento só vem à tona quando nós nos deparamos com dificuldades. Então, o que é uma pessoa corajosa? Nós vamos falar hoje sobre coragem. Nós vamos falar hoje sobre você ser alguém que mesmo em frente ao medo, em frente a problemas, você se posiciona como alguém corajoso. Então, o que nós queremos ver hoje, baseado em alguns textos bíblicos, é o que nos leva a crer, o que nos pode dar apoio para sabermos que temos motivos para encarar as situações com coragem. Então a coragem, primeiramente, ela não é a ausência do medo. Talvez você já ouviu isso, mas ser corajoso não é você não ter medo. Ser corajoso, na verdade, é você mesmo com o medo tomar uma atitude contra o seu medo. Você toma uma atitude não baseado no seu medo, você não deixa o medo moldar a sua decisão. Você está com medo da praia, você está com medo das ondas, mas você mesmo assim, você vai e entra no mar. Então, uma pessoa corajosa não é aquela que tem a ausência do medo dentro dela, mas é aquela pessoa que mesmo com medo, ela encara os problemas. Então nós queremos ver alguns personagens bíblicos hoje para nos encorajar e nos mostrar que talvez eles não tivessem motivo para olhar para si e pensar, não, eu posso encarar isso. Mas eles tinham uma palavra, eles tinham uma história com Deus, eles tinham alguém que os levava a crer que mesmo na dificuldade eles poderiam vencer. Então, abra sua Bíblia, nós queremos refletir primeiramente na vida de Sansão.
Eu não vou ler nenhum versículo específico agora, mas eu quero deixar aí de homework para você, com uma lição de casa, para você ler todas as passagens que nós vamos citar aqui. Então a primeira, ela vai estar lá em Juízes 14, 6. Eu quero ler apenas esse texto com vocês, então abra aí, eu vou abrir aqui junto com vocês. Juízes, vamos lá. Juízes 14, 6. E a palavra de Deus diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão. Aqui está falando sobre Sansão. Todos nós conhecemos a história de Sansão. E o que eu quero falar com vocês já de início é: quem disse que Sansão era musculoso? Existe uma caricatura que a gente faz de Sansão, quando a gente lê a história de Sansão, existem filmes, e a gente imagina Sansão como alguém musculoso, bombado, forte, grande. Mas em nenhum momento a Bíblia cita Sansão fisicamente como alguém forte. Então, veja que Sansão, ele era provavelmente cabeludo, com certeza ele era cabeludo, ele fazia uma alimentação extremamente balanceada e ele era nazireu de Deus. Então ele tinha uma série de restrições para que ele fosse separado por Deus. Então, veja que Sansão, ele não olhava para si quando ele acordava e pensava: não, eu sou muito forte, eu posso vencer qualquer coisa. Não, Sansão, e anote bem isso, Sansão não era bombado. Sansão era alguém normal, mas a palavra de Deus diz aqui em Juízes 14, 6, que a força dele vinha do Senhor. Então, Sansão era alguém normal, simplesmente tinha um cabelo longo, mas a palavra de Deus diz que quando o Espírito do Senhor se apoderava dele, ele tinha uma força sobrenatural. Então, nesse texto específico que nós lemos, ele despedaça um leão. O Espírito do Senhor vem sobre ele e ele se apodera dele, e ele, com uma força sobrenatural, ele consegue matar um leão. Então note que nós aprendemos com Sansão. Existem coisas que podem nos fortalecer mais. Se nós nos separarmos mais, se nós dedicarmos e consagrarmos a nossa vida a Deus, mesmo que visualmente, mesmo que aos nossos olhos, você veja que a situação não mudou, você olha para você e não se sente forte, você não se sente capaz de fazer aquilo. Mas saiba que no momento onde você se deparar com um leão, o Espírito do Senhor vai achar lugar em você. É importante que nós entendamos, principalmente agora que estamos aprendendo mais o que é ser igreja, mas é importante que a gente entenda que nós, como templo do Espírito Santo, nós temos que ser um templo onde o Espírito Santo haja morada, onde ele ache morada, onde ele possa habitar. Então, nós temos que nos consagrar, nós temos que nos separar, para que, frente a um problema como Sansão, mesmo você olhando para você e se achando fraco, o Espírito do Senhor vai se apoderar de você e você vai poder derrotar qualquer coisa. Então foi assim com Sansão. Ele não era um homem bombado, mas ele era alguém onde o Espírito Santo de Deus achava lugar. E frente a todas as adversidades, ele se apossava de Sansão, e ele tinha essa capacidade de derrubar, de matar leões e de vencer uma série de circunstâncias. E eu convido você a ler lá em Juízes mais da história de Sansão. O segundo personagem que a gente vai ver é Davi. Também é uma história muito conhecida, todos nós sabemos da história de Davi, mas eu quero chamar a sua atenção para um texto que está em 1 Samuel 16, 13. Então abra aí sua Bíblia, 1 Samuel, um pouquinho à frente de Juízes, 16, 13. E olha o que diz o texto. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Veja que interessante. Nós acabamos de ler Sansão, a história de Sansão, e como era quando Sansão
derrubava, derrotava os gigantes, os problemas, os leões, os exércitos. É muito claro, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão. Igualmente aqui em 1 Samuel 16:13 a gente vê quando Davi é ungido por Samuel. E a palavra de Deus diz que naquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E nós conhecemos a história de Davi e nós sabemos que posteriormente Davi ele derrota um gigante. Então Davi ele era pequeno, ele era ruivinho, todas as características que a gente conhece de Davi. Davi como Sansão, não esqueça que Sansão não era bombado, Sansão era cabeludo. Então veja que Davi de igual modo era um menino que você olhava a sua aparência e você não julgava ele como alguém forte, poderoso, capaz de derrubar nada. Mas ele tem uma coisa igual a Sansão na sua história. O Espírito do Senhor se apodera de Davi. O Espírito do Senhor se apodera de Davi. Então Davi se torna alguém capaz de derrotar gigantes. A gente sabe que Davi, antes disso, ele tinha derrotado leões, ele tinha derrotado ursos. E a gente vê na história de Davi algo que é importante e que nós vamos falar mais nessa noite, que é como as coisas são progressivas. Então, pensa na história de Davi e traga isso para a sua vida. Quando Davi derrota o leão, ele deve ter pensado, bom, agora já passou a luta, agora já passou o meu problema, agora eu estou tranquilo. Mas depois do leão, ele derrota algo maior, ele derrota um urso. E depois do urso, ele derrota algo maior ainda, ele derrota um gigante. Então perceba que a medida do seu sonho, a medida daquilo que Deus tem para você, vai determinar também o tamanho do problema que você vai ter que encarar ou derrotar. Então se Davi continuasse no pasto, ele teria matado o leão, o urso e não teria mais que matar nada talvez. Mas o que nós vemos na história de Davi é que se você está derrotando gigantes, se gigantes, leões, ursos, se coisas estão vindo contra você, é para que você derrote, é para que você não tenha medo, assuma a sua posição em uma postura de homem corajoso de Deus, de mulher de Deus, saiba que o Espírito Santo do Senhor pode se apoderar de você e você derrotar gigantes, derrotar leões, mesmo que a sua aparência física não mostre que você tem condições. Então a gente vê isso na história de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, anote aí Juízes 14:6 para você ler mais na sua casa. 1 Samuel 16:13 para que você possa ler a história de Davi. E agora a gente vai para a história de Moisés. Também é muito conhecido, mas eu não sei se você já se deparou com uma parte do texto que me chamou muito a atenção. Moisés, ele era alguém extremamente corajoso. Quando a gente pensa em Moisés, a gente pensa nele abrindo o Mar Vermelho, a gente pensa nele conduzindo um povo, a gente vê ele como alguém, como um líder nato, a gente vê ele como alguém a ser seguido. Mas vamos ler Êxodo, abra sua Bíblia agora em Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Êxodo 4:10, vamos ver aqui. Olha o que Moisés diz ao Senhor. Deus aparece a Moisés e eles começam a conversar. E aí Moisés diz assim para Deus. Deus está querendo que Moisés vá libertar o seu povo. Exatamente nesse ponto é quando Deus chama Moisés para libertar o povo, para libertar o seu povo. E Moisés diz assim, então disse Moisés ao Senhor. Lembrando, Êxodo 4, versículo 10. Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Algumas versões vão falar assim, Senhor, eu não sei nem falar. Tem pessoas que dizem que as traduções queriam dizer que Moisés era gago, mas isso eu não encontro evidências que afirmem que Moisés era gago. Mas o que Moisés está falando para Deus, ele está
se justificando ali, falando: Deus, eu não sei falar direito, eu não tenho eloquência, como que eu vou chegar lá e vou falar que o Senhor está mandando libertar o povo? Então, isso mostra um pouco de como Moisés se enxergava. E esse é o ponto crucial que eu quero que você frise nessa noite, na sua mente e no seu coração. Como que Sansão se enxergava? Ele não era alguém que a sua aparência simplesmente falava e afirmava para ele que ele era alguém forte. Davi também não era alguém que olhava para si e falava: não, eu tenho condições de vencer qualquer coisa. Eles olhando para si, olhando para as circunstâncias ao redor, jamais nenhum desses que a gente falou até agora se enxergavam como alguém capaz de vencer. Não achavam coragem em si mesmo. E Moisés é exatamente a mesma coisa. Ele, diante do próprio Deus, ele fala: Deus, eu não sei falar, eu não tenho condições. E olha o que Deus fala para ele. Versículo 12: vai, pois, agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. Então ele começa aqui a falar: seu irmão poderia falar melhor, mas eu estou escolhendo você. E mais adiante, ele diz assim, versículo 15: tu lhe falarás e porás as tuas palavras à sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a boca dele ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, como te farás os sinais. Então aqui Deus fala assim: viu, não tem desculpa, não importa o que você está olhando para você, eu irei contigo. Eu, o próprio Deus, estarei contigo e irei adiante de você. Olha o versículo 11, esse é maravilhoso. Volta um pouquinho. E disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Essa parte, ela é preciosa para a gente entender e correlacionar com os outros textos. Olha o que Deus fala. Aqui eles estavam no monte e o próprio Deus diz: eu estarei com você, eu serei com a tua boca, eu te encherei. Era o que Deus estava falando. Então, veja que Moisés, quando ele olha para si próprio e ele não enxerga nele condições, o próprio Deus, é como se Deus falasse assim: eu te encherei, eu serei contigo, eu falarei por ti. Então, eu não sei se você consegue perceber isso facilmente, mas isso para mim é muito parecido com o tratar de Deus na vida de Sansão, na vida de Davi. Ele envia do seu Espírito. Ele, o próprio Deus, se apodera de cada um deles e dá poder. O Espírito Santo entra na vida de cada uma dessas pessoas, se apodera de cada um desses, que não se enxergavam fortes, não se enxergavam corajosos, não viam em si condições de superar ou de vencer uma circunstância, mas eles se deixam ser tomados pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo se apodera deles e o próprio Deus se apodera deles, eles conseguem vencer. Então, para um pouquinho e presta atenção aqui comigo. Como você se enxerga hoje em meio a tudo isso que está acontecendo? Talvez você tenha com medo de perder o trabalho, talvez você já perdeu o seu trabalho, talvez você está preocupado se vai faltar comida na sua casa, talvez você está preocupado se vai faltar álcool gel, se vai faltar papel higiênico. É uma série de preocupações, é uma série de coisas que podem acontecer que está tudo turvo e a gente não consegue enxergar. E a reação natural nossa, quando a gente se depara com um problema, com uma coisa tão grande assim, é buscar em nós onde teria forças ou recursos para vencer isso. É natural. Eu não sou psicólogo, mas eu consigo enxergar claramente que a nossa natureza humana, quando vê um problema, quando vê uma barreira, a gente olha para a gente e compara com essa barreira e fala: peraí, onde em mim pode ter poder, onde eu conseguiria vencer essa barreira?
E a gente começa a buscar recursos, a gente começa a pensar, não, se eu pegar uma escada, não, mas e se eu colocar uma mola nos meus pés, eu vou conseguir pular? A gente começa a buscar recursos em nós, a gente começa a olhar para a nossa capacidade, a gente começa a olhar para dentro de nós ou para o nosso exterior e a gente começa a pensar, peraí, eu não posso, eu não consigo. E sabe o que eu quero te dizer? Que Davi, quando olhou para si, ele também não via. Quando Moisés olhou para si, ele também não via isso. Ele falou, eu não sei falar. Davi olhou para ele e pensou, eu sou pequeno, eu sou o menor da casa do meu pai. Quando Sansão olhava para si também, ele só via um cara cabeludo. Então, todos esses personagens, eles se olhassem apenas para eles próprios, eles não veriam nada que daria para eles coragem para vencer o seu medo. Mas eles todos tinham um segredo. Todos eles permitiram que o Espírito do Senhor se apoderassem deles. E o Espírito do Senhor neles trazia força, trazia poder. Então talvez você está um pouco desesperado ainda, você talvez esteja agoniado, preocupado com alguma coisa. E sabe o que você precisa para vencer isso? Você não precisa de fazer um curso novo, você talvez não precisa de buscar um recurso, você não precisa de tentar achar algo em você que vai vencer isso. Você precisa deixar que o Espírito Santo do Senhor se apodere de você. Você precisa preparar o seu templo, preparar uma morada para que o Espírito do Senhor se apodere de você de uma maneira que você enfrente todo medo, para que você se enche de coragem, porque o próprio Deus que habita em você, é Ele quem vai guerrear nossas batalhas. Então, esses personagens todos nos ensinam isso. A palavra do Senhor traz isso para nós como um refrigério, ao mesmo tempo como uma dose de coragem em nossos corações. E eu quero lembrar com vocês agora um último personagem. Talvez um dos personagens que se assemelham mais a Jesus na Bíblia, a história de Josué. E então nós vemos que ele é levado escravo, nós vemos que ele é levado, vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. Ele passa uma série de dificuldades, ele passa uma série de aflições. E o que eu quero fazer agora você talvez entender e começar a enxergar e não duvidar que Deus está no controle de tudo isso, é que olha o que acontece com a vida de Josué. Josué, ele entende e ele sabe que não importa quantos anos passem, mas Deus está com ele. Ele não nega o seu Deus, ele não abandona o seu Deus, ele não deixa de ser quem ele era, apesar das circunstâncias. E o que eu percebo, e essa parte da história de Josué fala muito comigo, e eu acredito que ela quer falar conosco nessa noite, e eu quero encerrar aqui. Quando ele está preso, Deus dá para ele a revelação de sonhos, quando ele está na cadeia. Então quando ele está na cadeia, ele não se torna alguém amargo, ele não se torna alguém que se isola, mas mesmo lá, ele ajuda os seus companheiros de cela. E Deus dá para ele uma graça dele poder revelar sonhos. Deus dá para ele esse dom e ele não guarda isso para ele. Mas ele mesmo na cela, ele ajuda os seus amigos. E o que acontece é que depois, essa mesma qualidade, esse mesmo dom que é dado para ele, ele usa isso. E isso faz com que ele saia da sua prisão. Isso leva ele para perto da onde seria o destino dele. Então, isso me chama a atenção e Deus falou comigo isso. E eu tenho certeza que Deus quer falar com cada um de vocês. O momento que você está agora, e talvez a palavra prisão nunca fez tanto sentido para nós, porque a gente se sente talvez hoje preso na nossa própria casa. Mas o que eu quero que você perceba é que nesse momento de dificuldade, onde você está preso, você vai descobrir, talvez você já descobriu, algum dom em você. Deus quer te mostrar, Deus quer te ensinar e Deus quer te trazer, Deus quer trazer para tona, Deus quer trazer não para beirada, né? Deus quer trazer isso para a superfície. Deus quer trazer para a superfície algo que você tem e você nem sabia.
Então perceba que quando Josué está preso, quando Josué está passando por todos aqueles problemas, todas aquelas situações, ele deixa ser usado por Deus mesmo naquela situação. E aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele praticou preso, é o que leva ele, é o segredo que leva ele para o que ele iria viver no futuro, que era o propósito de Deus para a vida dele. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? O que você está vivendo hoje? Não se torne uma pessoa amarga, não seja alguém que fica esperando as coisas passar para viver. Não espere as coisas voltarem ao normal para você voltar a ser normal. Não espere os problemas passarem para você se tornar uma pessoa alegre. Não espere que tudo se resolva para você, não, agora eu posso ser feliz, agora eu posso voltar a desenvolver meu ministério, agora eu posso ajudar as pessoas. Não. Perceba que, como Josué, e isso talvez seja para nós, na verdade para toda a igreja do Senhor que está pela face da terra agora, Deus quer nos moldar, Deus está querendo nos tratar. Eu tenho convicção que esse momento, Deus está aproveitando esse momento para esculpir em nós, para moldar a igreja do Senhor a mais próxima imagem que Ele quer de nós. Então, perceba, esteja atento, esteja com seus ouvidos, prontos para ouvir o que Deus quer falar com você nesse momento de prisão, nesse momento onde você está fechado. E talvez o que você vai descobrir nesse momento, o que você vai desenvolver nesse momento, vai ser o que vai te levar para o propósito de Deus quando tudo isso passar. Eu conheço pessoas que começaram a cantar, a tocar, a desenhar, a escrever, a ler mais. E talvez o lugar que Deus tem para você lá no futuro, Ele precisava que você desenvolvesse isso dentro da cela. Ele precisava que nós parássemos e desenvolvêssemos isso no nosso quarto, voltássemos para dentro do nosso quarto, desenvolvêssemos uma comunhão com Ele, para que seja isso que vai nos levar para o propósito de Deus. Então eu espero que Deus esteja falando no seu coração e você esteja entendendo a mensagem que Deus tem para cada um de nós. Então, no momento de dificuldade, momentos de dificuldade podem te levar para o seu propósito. O que você está vivendo agora, a pessoa que você está sendo agora, ela deve refletir quem você vai ser no futuro, quem você vai ser quando tudo isso passar. Então, eu quero encerrar com vocês lembrando duas coisas muito importantes dessa ministração de hoje à noite. A primeira, se você buscar em você, se você buscar nas suas forças algo que te dê convicção de que você vai vencer, ou se você olhar para a força do seu braço e tentar achar em você força ou coragem, você vai se decepcionar. Se você olhar para os problemas e as circunstâncias que talvez nos esperam e olhar para os recursos que você tem, você vai ficar atemorizado, você vai ter medo. Mas se você, como Sansão, como Davi, como Moisés, você deixar que o próprio Deus fale por você, você deixar que o Espírito do Senhor se apodere de você, você vai passar por tudo isso. Porque aí não vai ser mais a sua força, não vai ser mais você, mas como foi na vida de Sansão, de Davi, de Moisés, o Espírito do Senhor, quando se apoderar de você, quando se apoderar da sua vida, as suas atitudes serão outras. Então você vai poder se encontrar como alguém corajoso, não sem medo, mas alguém que tem certeza e convicção que quem está em você é o próprio Espírito Santo de Deus. E você não tem motivos para acreditar que o problema vai ser maior do que quem é seu Deus. E para fecharmos, como nós vimos na história de Josué, entenda que nesse momento, o que você está vivendo no seu quarto, o que você está vivendo no seu particular, o que você tem vivido quando ninguém está te vendo, é isso que Deus quer moldar em você. Deus quer mostrar para nós mesmos, para você, para mim, quem nós somos quando ninguém está nos vendo. Como nós estamos vivendo quando nós estamos fazendo isso só entre eu e as minhas quatro paredes. Então Deus quer que nós entendamos que no nosso secreto, no nosso lugar de
de solidão, talvez, Ele vai nos moldar ali. E ali a gente vai aprender coisas novas a respeito de quem Deus é e de quem nós somos. E isso deve nos levar um dia, isso vai nos levar para onde Deus quer. Deus quer nos ensinar nesse momento. E não olhem para você, não pense que você é alguém que não pode, você não consegue, não pense isso. Tenha certeza disso, você não consegue. Mas como nós vimos na história desses heróis, não foi a força deles, não foi o braço deles, mas foi o Espírito do Senhor que, quando se apoderava deles, eles se tornavam gigantes. Então, lembre dessa palavra. Quando você estiver com medo, saiba que o medo não vai sair talvez do seu coração, mas se você enfrentar o medo, sabendo que o Espírito Santo está com você, é isso que faz de nós homens e mulheres corajosos, porque nós sabemos quem luta por nós. Amém? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Que o Espírito do Senhor tenha liberdade e se apodere de nós, Pai. Que agora mesmo, em cada casa, em cada lar, o Espírito do Senhor venha sobre nós, nos dando coragem, Pai, para que a gente possa enfrentar qualquer medo, qualquer, meu Deus, problema, qualquer adversidade que talvez hoje a gente nem consiga enxergar o tamanho. Pai, mas nós queremos ser como esses heróis, que entenderam que o segredo estava em permitir que o Espírito Santo do Senhor se apoderasse de nós e dominasse sobre nós. E nós, dessa maneira, vamos vencer, Deus, leões, vamos vencer gigantes, em nome do Senhor Jesus, na força do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma semana abençoada, fique com essa palavra, que Deus possa continuar falando no seu coração. Leia os textos na sua casa, compartilhe isso com mais alguém e a gente se vê semana que vem. Deus abençoe, um abraço.